Podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, episódio 11, com o tema A Fé do Paciente, o Brilho do Profissional. A gente conversa hoje com Vládia Ripardo, que é funcionária, colaboradora, trabalhadora aqui da Associação Peter Pan há 24 anos. Ela que entende tudo de voluntariado, de MacDia Feliz, de apadrinhamento e também com o Macieldo Souza. O Macieldo foi paciente, voluntário, foi funcionário da Associação Peter Pan e hoje brilha aí afora na parte de TI. É um cara assim que eu tenho o maior carinho por ele. E dando início ao nosso podcast de hoje, boas-vindas a Vládia Ripardo. Vládia, uma alegria tê-la conosco. Você que eu estou aqui há 22 anos, você tem quase 25. Quer dizer que quando eu cheguei por aqui você já estava. Uma alegria tê-la conosco. Obrigado, prazer é meu. Você trabalha em quê, Vládia? Qual exatamente o seu setor para que o nosso telespectador do podcast saiba mais de você? O meu setor é o das cestas nutricionais, são benefícios também, que são distribuídos com os pacientes. Bem rapidinho, qual é a diferença de uma cesta nutricional para uma cesta básica comum? A cesta nutricional ela é feita, orientada pela nutricionista. Ela diz o que é melhor para compor para o paciente. Quer dizer que não é uma cesta básica comum. Não é uma cesta comum. Ela é de acordo com o que o setor de nutrição orienta que deve fazer parte naquela cesta. E você é quem recebe... As cestas já vêm prontas ou você elas recebe o vêm prontas, elas vêm prontas para o meu setor. Elas são confeccionadas aqui. Quantas por dia? Atualmente são quantos pacientes em tratamento? São mais de 800 por mês, entre 750 a 800. Cestas por mês. Você tem ideia de quantos pacientes estão em tratamento hoje? Tem ideia, não? Olha, das cestas eu sei que tem em torno de 800 crianças. Em tratamento deve 1.330 mais ou menos, por aí. Muita gente. Todo dia tem entrega de cesta? Todo dia. E sobre o benefício? Você falou também que você lida com o benefício. Porque o que é que acontece? A gente também entrega para o paciente, o acompanhante, se ele for criança, né? Por exemplo, vale transporte. Lá no nosso setor a gente distribui também. Por quê? Porque são famílias carentes, não é? E eles precisam, às vezes, ir e vir durante a semana várias vezes, né? Então, o que é que acontece? A gente fornece o transporte para eles irem e voltarem. Tem o transporte aqui, mas também tem o cartão que a gente preenche para quem vai de ônibus, né? Essa meninada que chega lá diariamente, te emociona? São casos assim os mais diversos. Mais diversos. Não é só chegar e pedir a Vládia aquilo que lhe é de direito. Há todo um envolvimento seu com essa criança. Eles chegam, eles conversam, os adolescentes também, né? As crianças. São muito... Teve até... Posso contar aqui um meninozinho, semana passada, eu estava combinando. Ele chegou lá, conversando com a gente. Ele chegou lá, conversando... E tinha umas lembrancinhas que a gente entrega, que é o Peter Pan. Eu sempre digo, o Peter Pan tá te entregando. Aí ele virou para mim, eu te amo, vovó. Eu te amo, vovó. Aí eu achei meio... Tá bom, amor, te amo também. E tem aquelas histórias também que são as mães que chegam. Me conta uma história bacana aí. Uma história de mãe. Olha, tem muitas mães que superam. Por exemplo, teve uma mãe que ela chegou estava muito abalada, muito triste, né? E, inclusive, quem trabalha comigo, o Enes, ele também já passou por esse processo. O Enes também, assim que nem o Macieldo, ele também exatamente, já foi paciente daqui, né? E está curado, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ele já foi transplantado, então essa mãe estava muito, muito triste, né? E a gente conversando e dando exemplos, né, dos meninos que superam. E ela disse, eu cheguei aqui, o meu coração estava tão pesado, agora eu estou saindo tão leve, estou alegre. Olha, que coisa boa, né? Ou então elas sentam, como uma sentou, conversou, desabafa, né? Olha aí. Ela diz, olha, minha filha, eu estou preocupada, não pode andar. E na outra semana ela diz, foi tão bom, né? Porque quer dizer que você é uma psicóloga, aquilo que eu digo sempre, né? Quem está aqui trabalhando, laborando, não está no local qualquer.
um local de acolhimento, de abraço, né? De solidariedade acima de tudo. Macieldo, ela falou que estava ao lado do nosso, que também foi paciente, o Enéas. E você, que nem o Enéas, foi paciente daqui. Sim. Voluntário. Sim. Trabalhou aqui como profissional de TI, saiu para a Universidade Federal do Ceará e hoje está na Junta Comercial. Hoje eu estou na Junta Comercial. Me conta como foi a tua chegada, em que ano você chegou aqui e qual era o teu diagnóstico? Eu cheguei aqui no início de 2008, mais ou menos. 2008. 2008. Eu fui diagnosticado em dezembro de 2007 com LLA, leucemia linfóide aguda. Linfóide aguda. E fui transferido para cá, que é uma coisa que eu agradeço a Deus por ter sido transferido para cá. Começou onde o tratamento? Foi no Hospital Geral, foi onde eu fiz os exames, os primeiros exames, que constatou que eu estava com a leucemia. E aí eu fui transferido para cá. Por que eu agradeço de ter sido transferido para cá? Porque aqui no Peter Pan, eles conseguem amenizar o nosso sofrimento. Como? Como é que um hospital ameniza o sofrimento de alguém fora do tratamento? Porque só em você vir para o hospital já é algo ruim. Ninguém quer ir para o hospital. Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. E geralmente a gente só vai quando adoece. Né? Mas aqui, quando a gente está lá no nosso leito, triste, desolado, muitas vezes tomando medicamento, chegam pessoas que nos ajudam a esquecer aquele momento. São os médicos, os enfermeiros, além deles toda a equipe. E, além disso, os voluntários. Os voluntários. Né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estando no Bloco C. Bloco C era o setor que tratava do câncer aqui no SEIB, no Hospital Infantil Albert Seib. Então você começou lá, né? Porque somente aqui é a partir de 2010, não é isso? Então você começou lá. Comecei lá e aqui era só a parte mesmo administrativa, né? De entrega de cestas e etc. E teve palhaços, que hoje eu me esqueço, eu me lembro bastante do nome dela, que é a Vivalda Mafalda, cara de fralda. Né, ela marcou muito porque ela chegava lá com os parceiros dela, com violão, com brincadeiras, e era um momento muito alegre que me fazia esquecer aquele sofrimento que eu estava ali vivendo naquele momento. Uhum. Né? Então, assim, foi muito importante porque amenizou demais. E mesmo não estando internado, quando eu estava ali na sala de espera, tinha outros voluntários que chegavam com joguinhos pra gente jogar, conversar. Sempre um amigo, sempre um amigo. Uma companhia. E é como foi falado, né, aqui mais cedo, para ser amigo não precisa ter nome. Para ser amigo não precisa ter nome. Os voluntários chegavam, não importava se era João, se era Maria, era a pessoa ali para nos dar apoio. Era quem estava ali amenizando o nosso sofrimento. Você, porventura, quando recebeu a presença bendita, né, sagrada de um amigo, de um voluntário, você pensou um dia em ser voluntário, não? Quando você passa a ser voluntário daqui? Assim como o meu sofrimento naquela época foi amenizado, a gente acaba também querendo amenizar o sofrimento dos outros. Ou seja, devolver aquilo que você aquilo que a gente recebeu, aquilo de bom que a gente recebeu. Né? Então, depois de um tempo que eu já estava fora do tratamento, já como funcionário do Peter Pan, e depois que eu saí como funcionário do Peter Pan, eu quis também fazer essa parte de voluntariado para ajudar os pacientes da mesma forma que eu fui ajudado. Então, eu passei um período como voluntário, mas eu tive que sair por conta, né, do trabalho, por conta da... Você foi voluntário de qual programa? Foi aqueles que... Eu não me lembro do nome no momento. Primeiro Passo? Acho que era o Raio de Sol. Raio de Sol? Era o que fazia... E o Primeiro Passo? O Primeiro Passo foi um projeto que a Associação Peter Pan desenvolveu né? Junto com o Primeiro Passo, que ela reuniu ex-pacientes e até mesmo pacientes na época, que ela proveu cursos pra gente. A associação, no Primeiro Passo, disponibiliza um curso. Isso, a Associação vocês, Peter Pan, para o pessoal que foi... Com um projeto do governo, que era o Primeiro Passo. Ah. Eles vieram aqui dentro da própria Associação Peter Pan e proveram e capacitaram vocês que estavam em tratamento. Isso. E a partir desses cursos, a própria Associação Peter Pan, ela selecionou... Absorveu a mão de obra de vocês. Isso. Foi tu e quem mais que foi absorvido? Foi eu, a Vanessa, a Samila, foi muito esses pacientes. E foi a partir disso aí que hoje eu sou quem eu sou. Por quê? Aí vamos falar agora. Aí você é contratado, né? Eu já fui funcionário aqui da Associação Peter Pan. Foi onde iniciou minha carreira. Foi aqui. Olha, igual, vamos lá. Ele era paciente ali. Tu chegou a vir para cá como paciente, para esse prédio aqui? Não, foi só lá. Só na parte da administração. Da administração. Lá que tinha... Então ele começa como paciente no Bloco C.
ele depois vira voluntário e depois vira funcionário, carteira assinada da Associação Peter Pan. Na verdade, foi o inverso. Eu fui paciente. Paciente e depois... No término do tratamento, houve esse projeto no qual eu iniciei como profissional. E depois foi voluntário. E depois fui né? voluntário. E aí tu sai daqui e vai para o UFC. Fui para a UFC, né? passei mais ou menos 1 ano e meio na UFC. E saí da UFC para ir para onde eu estou hoje. Que é na Junta Comercial. Que é na Junta Comercial e estou lá desde 2014. Uma trajetória bacana. Tu conheceu ele esse tempo todinho, Vlad? Conheci, aperrei muito ele na TI. Foi mesmo. E aqui é um caso bacana, né? Porque a Vladinha, eu conheço ela como paciente, né? Que ela perturba ela para pegar as minhas cestas. Ah, ela pegava tuas cestas, né? Ele porque eu tinha que pegar, porque isso foi uma coisa que também que ajudou a minha família, foi as cestas básicas, né? E era as cestas nutricionais. Isso, e era a Vladinha que entregava pra gente, sempre com aquela alegria, sempre com aquela, né? E posteriormente a gente trabalhou junto. Então, assim, foi um negócio bem... Legal, que a Vládia te conhece como paciente. Como paciente e depois como amigo. amigo. Depois como tua colega de trabalho. Como é que é ele voluntário? Lembra dele voluntário, Vládia? Olha, eu voluntário... Ele sempre foi, né? Era um paciente voluntário né? Já era, dedicado. Como colega de trabalho... Não tem nem um grande profissional demais, de TI. Demais, sempre prestativo. Prestativo, né? Atencioso, responsável, né? Sempre, ele realmente... Vládia, ele falou aí da Samila, né? Você disse que além de você teve outros. Você lembra desse pessoal todinho que foi capacitado pelo primeiro passo e veio ser funcionário? A Samila, eu me lembro o nome, mas assim, a pessoa no momento... O Enéas estava também nesse Já foi na turma posterior. Na turma posterior. O Lucas também foi da turma posterior da nossa. Me lembro. O Lucas também trabalhou na TI. Trabalhou na TI? Mas agora não. Dava muito trabalho ele? Dava muito trabalho ele, assim? Ele? Assim, como época de paciente, não? Não. Sempre foi eu me lembro assim. dele bem... Calminho, bem calminho, né? bem... Ficou mais forte, né? É porque na minha época eu era muito introvertido, né? Porque como eu falei, ninguém gosta de ir para o hospital. Eu também não gostava. Então, quando eu vinha, eu sentava ali no meu canto com um fonezinho no ouvido e só falava o básico. Macieldo, quando você vê um jovem em tratamento ou uma criança, você que passou por todas essas etapas, você chegou aqui com uma leucemia linfóide aguda. LLA. Quando você olha para uma criança dessa, um jovem, o que é que você dirá para ele, a partir da sua experiência? Que há esperança. Que a gente não pode desistir, né? Porque muitas vezes a gente se vê naquela situação e a gente vê que a gente pensa que é o fim. E não é. E não é. Justamente porque a gente tem essas pessoas ao nosso lado, nos dando esses apoios, tirando um pouco desse sofrimento. E a gente percebe que realmente não é o fim. A gente sempre tem ali uma luz no fim do túnel. Que a gente sempre vai conseguir alcançar nossos objetivos. E a gente vai conseguir vencer. Essa é a palavra certa, né? Vencer. Vencer essa doença que assola muitas famílias. Que é muito sofrido, mas a gente, com fé em Deus, a gente consegue vencer. E quando a gente fala vencer, é a gente ter essa fé, ter essa esperança e conseguir, é resiliente, o ser assim como você. Mas ele é sobretudo grato, né? Fala aí da tua gratidão a Deus, às pessoas que caminharam contigo nessa trajetória toda. É como sempre digo, eu sempre sou muito grato, sou muito agradecido de vir aqui no Peter Pan, visitar o Peter Pan, porque aqui no Peter Pan eu ganhei uma família. Ganhou uma família. Ganhei uma família. A Vladinha, a Vânia, são pessoas que você pode contar a qualquer momento, são pessoas que você conversa, que a gente se segue no Instagram, são pessoas que eu levo pra minha vida, que estão dentro do meu coração. Estão diariamente na tua vida. Diariamente na minha vida. Sempre ligando pra eles, sempre mandando mensagem, sempre vendo aqui, sempre vez ou outra eu venho. Né? Pelo WhatsApp, hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp. Então, uma família mesmo. Realmente aqui, se né? torna uma família. Porque eles te apoiam do básico ao avançado. Do que você precisar ali, eles fazem o possível para te ajudar. Isso não só como paciente, mas como voluntário. Então, assim, é uma rede de apoio muito, muito bacana, muito, muito, muito legal. Por falar em rede de apoio, você trabalha no apadrinhamento do MacDia. O que é que a Vládia faz no MacDia, por exemplo, que é todo mês de agosto, já há quase 30 anos, 25 anos,
o que é que você faz no MEC-Dia e o que é esse MEC-Dia tão importante para a Associação Peter Pan, o Centro Pediátrico do Câncer? Pronto, o MEC-Dia é a campanha que tem em agosto, né? Onde é o sanduíche Big Mac, que é revestido o valor para os projetos da Associação Peter Pan. Atenção, todo o recurso da venda do Big Mac vem para a Associação Peter Pan, direcionado a diversos projetos. Há diversos projetos. Como, por exemplo, o terceiro andar, a UTI, o Espaço Jorge André. De acordo com o projeto, eles direcionaram. O recurso né? é bom que vem todo ano? É ótimo. É bom, né? É bom, graças a Deus. E eu participo desde o início. E é sempre aquela emoção. Desde a primeira edição. Desde a primeira, eu fui para o centro da cidade com um grupo, né? Tinha uns voluntários, funcionários. E eu me lembro, foi muito emocionante, porque foi no centro. Uhum. E o estoque tinha lá, né? E tinha tanta coisa, né? Vende aqui, vende ali, corre lá, né? Aquelas coisas do MEC-Dia, que a gente faz as vendas do dia. E tinha uma amiga minha voluntária, quando chegou, ela disse: Vlad, eu me senti em dia de liquidação no Paraguai. Um dia de liquidação no Paraguai? Foi porque ela disse que era tanta gente, tanta coisa, sabe? Mas foi assim. E tinha uma alegria. Tem os voluntários que era assim, certeza, toda vida, né? Eles estavam lá. Né? Estavam lá dando apoio realmente. De 9 da manhã até 10 da noite, até o final. Até o fim. Aí depois eu passei esse tempo todinho no centro, aí agora eu fiquei no Rio Mar, né? Mas todo ano estou lá. Só teve um ano que eu não fui, que foi o da pandemia, 2020. Fora isso... Esse ano já começou a campanha, não? Ou começa não, a em campanha maio, né? geralmente começa por aí, maio, junho, por aí ela começa. A expectativa para esse ano é boa? Como é? Já se pensa? Sempre é. Sempre a expectativa é boa, porque sempre, graças a Deus, tem apoio. E me fala do apadrinhamento. Você também é responsável pelo apadrinhamento. O apadrinhamento é quando é aquelas cestas que a gente doa para crianças ou os adolescentes. Então, a pessoa deseja ser um padrinho, então ela se inscreve, não é? Fale aqui para o nosso telespectador do podcast o que é que você faz, o que é que ele pode fazer para ser padrinho na Associação Peter Pan. De uma criança, não é? De uma criança, se ele quiser de uma criança, mas se quiser adolescente. Pode quantas crianças, pode ser mais de um em diante. Ok. Não é? Então o padrinho ele pode entrar em contato conosco, que é no 4008-4109. 4008-4109. Fala ou com a Vládia. 4008-4109, nosso geral, mas também tem o meu. 4008-4111 é o da nossa sala mesmo. E tem o WhatsApp, que é o 85987130702, que é o nosso WhatsApp, e também o Pix para doações. Aí supor, marca, né? Com você, passa conta. Liga, porque nós fazemos o cadastro. Nós podemos enviar para a pessoa, ela passa o WhatsApp, se ela assim o desejar, e a gente manda para ela todas as informações do que é necessário. Ela pode responder pelo WhatsApp, certo? E, posteriormente, a gente vai mandar, vamos pôr o carnê, mas mandamos também as informações sobre a criança ou adolescente que ela vai estar apadrinhando. Certo? Então, essa cesta ela é direcionada, como eu disse, para essas crianças ou adolescentes, é um suporte que eles precisam, um suporte nutricional. Mesmo depois que eles vão para o ambulatório, que é só aquele acompanhamento, né? De fazer o acompanhamento até seguir a alta, mesmo assim, a associação ainda dá um período de cesta para essas crianças, mesmo que não estejam fazendo químio ou rádio. Quer dizer, eles continuam... Eles continuam ainda por um período... contemplados com a cesta, até ficar, né? Tá tudo bem, tá tudo ok, entendeu? Porque depois da químio, da rádio, eles ainda ficam fazendo acompanhamentos, não é? Maciel, você fez transplante? Como foi? Como foi o teu tratamento? Não, cheguei a fazer só mesmo um tratamento com quimioterapia, radioterapia. Quanto tempo de tratamento? Foi 3 anos. 3 anos, né? De 2007 até 2010, quase 2011. Até receber alta. Isso. Aí você, funcionário, voluntário, você diz, mesmo não tendo mais vínculo como paciente e empregado da APP, você ficou como voluntário fazendo visitas aos pacientes aos sábados. Que visitas eram essas? O que é que você conversava com eles? O que é que lhe vinha do coração
para amenizar o sofrimento de quem estava passando por aquilo que você já passou? É o raio de sol, né? É o programa Raio de Sol, terceiro andar, né? Que é justamente, como o próprio nome diz, você ser o raio de sol Um raio de no sol. meio de uma escuridão. Né? Porque você está ali internado num leito, tomando medicamento, que lhe deixa super mal, você está ali na escuridão. E quando chega alguém ali para você, para conversar, para lhe entreter, falar sobre coisas que não tem nada a ver com o tratamento, que isso que é muito, muito importante, você faz a pessoa esquecer aquilo ali por aquele momento e leva de fato aquele raio de sol para aquela pessoa e ela fica mais alegre, né? E Macieldo, vindo de você é diferente, porque você passou por ali. É aquela história, quem é o senhor para estar me dizendo isso? Aí você diz, eu já estive no seu lugar. É forte, né? É forte. Eu particularmente, eu sempre fui muito introvertido, né? Como eu falei, eu ficava ali no meu canto com um fonezinho de ouvido, ficava ali no meu canto, desolado, triste. Mas na condição de voluntário já desarmou. Mas quando chegava um voluntário, aos poucos eles conseguiam ali quebrar aquela barreira, né? Que eu meio que criava. E mudava todo o ambiente, mudava toda a minha percepção ali daquele local, daquela situação. E alegrava o meu dia. Você disse que quando não podia mais ir presencialmente, né, nas suas visitas, tempos depois você continuou a apoiar apadrinhando uma criança. Isso. Apadrinhou muitas crianças? Quantas crianças? Quem? Para a gente ser voluntário, pode ser que as pessoas pensem que a gente precisa estar lá no local. Né? Mas o Peter Pan, que ele possui vários projetos. O apadrinhamento você não precisa estar necessariamente dentro. Né? Você pode apoiar Exatamente. com você recursos. Pode apoiar de onde você estiver. De onde estiver. Do Japão, da China. Né? Você apoia apadrinhando uma criança, que é justamente a questão da cesta básica. Que na minha época, que eu estava com tratamento, porque é um custo muito grande para a família. Né? Tem questão de transporte para levar no hospital, tem comprar medicamento. E a cesta básica ela dá um apoio muito grande. Né? Que é um custo que a família já não tem com alimentação, porque a cesta básica já ajuda. Então, quando eu não conseguia mais vir presencialmente fazer essas visitas, eu queria continuar ajudando. E uma forma que eu achei foi justamente apadrinhando uma criança, que você paga ali um valor mensalmente, que é convertido em cesta básica para ajudar essas crianças que estão aqui atualmente em tratamento na Associação Peter Pan. Muito bem. Vocês têm encontro entre vocês? O Enéas, o Lucas, vocês que passaram por tratamento e depois foram funcionários daqui? Tem algumas pessoas que a gente ainda mantém contato, né, pelo Instagram. Qual é o papo de vocês? O que é que vocês conversam? Cara, assim, a gente fala sobre a atualidade de hoje em dia, né? Sobre tratamento são coisas que a gente acaba que meio que querendo esquecer, né? Porque de fato é uma Dói lembrar daquilo. Dói lembrar. Porque dói lembrar daquilo. Que é uma desse tempo. Dói demais. Porque, por exemplo, meu pai sempre foi um cabra muito, muito duro, muito sério. E quando eu descobri que eu tinha câncer, eu vi ele chorando. O que foi a tua reação ver teu pai chorando? É ver que seu herói chorando. A gente tem a sensação que herói não chora, né? O herói é sempre aquele cara. E eu ver meu pai chorando foi assim, ó, uma situação que realmente me pegou. E até hoje me pega falando aqui, ó, me emociona. E sofre, não sofre só o paciente, sofre todo mundo que tá ali. Envolve a família toda. Família, né? amigos. E o que me foi muito importante na época que eu tava em tratamento foi justamente esse apoio que eu tive. Apoio da família, apoio dos voluntários, apoio dos funcionários. Né? Porque os funcionários, eles não são só funcionários do Peter Pan. Em tabela, eles também são voluntários, porque eles também estão... Todos são voluntários. Todos são voluntários. Né? No final, todos estão ali tentando amenizar aquele sofrimento e acabam realmente conseguindo amenizar o sofrimento de uma doença que é bastante doída. Mas isso que você fala de eu vi meu pai, meu herói, né? Meu modelo, chorando, isso te toca muito e você realmente se emocionou. Hein, Vládia? Quanta emoção também da sua parte, muito. Vendo tanta gente naquela dificuldade, mas também num ambiente de alegria, porque graças a Deus a gente tem na Associação Peter Pan como acolher de forma efetiva, com ações, com atitudes, né? Você é o melhor exemplo disso aí, porque você está à frente da distribuição das cestas, do apadrinhamento. Aí eu te pergunto, você é mais voluntária, você se sente mais voluntária ou funcionária do Peter Pan? Como é que é isso? Existe mesmo um sentimento de voluntariado na gente. Mesmo sendo funcionário, claro que é um prazer e tudo. Eu conheci a Vania também
desde o início, do começo. Então, você querendo ou não, é bom, porque a gente sempre está ali para interagir. Então, vai essa parte voluntária, entendeu? Eu diria que interage as duas coisas, né? Porque é prazeroso a gente conversar com as pessoas, independente de você ser ou não funcionário. Me conta como é que é teu sentimento, teu espírito que é preparado para isso. Porque uma coisa é quando você trabalha, eu vou citar aqui a Mesbla, que nem existe mais, né? Num balcão recebendo pessoas. A outra é quando você recebe pessoas e mães em dificuldade que vêm com a criança. Como é que é esse impacto de receber diariamente mais de uma mãe e de uma criança? Você que também é mãe, você que também é dona de casa, que você fecha os olhos e diz, meu Deus, quanto sofrimento, eu sofro tão pouco. É assim, é? Na realidade, a gente fica pensando, mesmo porque eu tenho sobrinhos, muitos sobrinhos. Aí o que é que acontece? Quando você olha para um desses pacientes, você olha para o adolescente, até mesmo para quem está... Aí você pensa logo naquela pessoa. Que você ama. Você pensa naquela pessoa que você ama. É assim, já vai em você, natural, sabe? É né? natural. E a história de cada mãe daquela. Aquilo te sensibiliza, né? É, com certeza. E então, assim, a gente costuma receber lá na nossa sala, a gente gosta muito de brincar com as mães. Muito mesmo. Brincar, é? Brincar. Aí eu me lembro que... Quebrando gelo, né? Aí eu me lembro que eu estava ocupada assim, e o Enes também, ele atendeu e tudo. Aí um meninozinho ia saindo, até disse isso, aí ele virou para a mãe dele e disse, o que é que há com eles? Eles não são assim. Não são assim. Porque sempre eu gosto de brincar, às vezes eu brinco, sabe? O que há com eles? Eu achei engraçado que ele disse que foi que eu fico com eles não são assim. Pronto, né? Nós não podemos mais ficar ocupados assim, sério não. Mas é legal isso, entendeu? É legal. Essa história... Ameniza, né? Dá leveza ao ambiente. Essa né? história da superação, por exemplo, eu cheguei a ver muitas histórias assim que você... Eu me lembro, faz muitos anos, era até no Albert Seiva, a gente foi ver uma criança, até que uma funcionária estava aqui, e o pessoal fechando a cortina, porque estava numa situação bem... No dia seguinte ele estava lá. E depois continuou estando. E chegou um ponto que ele ficou em ambulatório. Aí ia para casa... Quer dizer, de uma situação muito difícil, de repente o menino reage. Crítica, né? Então, é como o Macieldo diz, quando elas vão lá, né? Às vezes vão tristes, aí já saem, entende? Porque, é como ele disse, a esperança realmente ela não morre, né? E existe muita superação e, graças a Deus, cura também. Você acredita que para muito além dos remédios, do protocolo, existe a terapêutica do amor, do acolhimento, do abraço? Você é testemunha disso? Sou, né? Testemunha, tanto que tem, mas olha, os médicos fazem o que podem, as mães também e Deus, né? São esse trio, né? Então, quando as crianças têm muito apoio assim emocional e tudo, a gente vê como é, né? Isso é fundamental. Tá gostando do vídeo? Curta, comente. Lembrou-se de um amigo? Compartilhe. Para receber mais episódios, você ativa o nosso sininho. Nós estamos apresentando o podcast voluntário Peter Pan hoje com a Vládia Ripardo, que é funcionária do Peter Pan, e o Macieldo Souza, que já foi paciente, voluntário, funcionário e ainda apadrinha crianças aqui. Nós estamos praticamente terminando o nosso programa de hoje. Eu gostaria, Macieldo, primeiramente agradecer sua presença, agradecer a Vládia, e gostaria que você fizesse um agradecimento à Vládia pela paciência que ela teve contigo na sua passagem aqui tripla, como paciente, voluntário e funcionário, e do que você recebeu dela de carinho e de amor, que te fortaleceu nessa caminhada. Seus agradecimentos a ela. Pode pegar na mão dela. A Vladinha, sempre muito linda, né? Sempre foi bom chegar lá com ela com esse sorriso no rosto, e ela sempre nos alegrava, né? Então agradeço demais todo o apoio que ela me deu. Quando a gente ia lá receber as cestas, até mesmo quando ela me perturbava para consertar algum problema, eu sempre ia com muito agrado, porque a Vladinha sempre passou uma tranquilidade, sempre passou um amor e sempre nos tratou super bem, mesmo eu sendo paciente, sendo voluntário, sendo ex-funcionário, ela sempre foi a mesma pessoa. Ela sempre é a mesma pessoa, não só ela, mas todas as outras pessoas aqui também. Ela não há distinção
como você pode ver aqui, é um amor em pessoa sempre assim. e agradeço demais. Vládia, esse menino que cresceu, o que é que você diz? Esse menino muito lindo, eu chego e digo, ai, que menino lindo. Sabe, eu tenho que agradecer o quê? Ter convivido com ele e conviver ainda, lógico, né? Com certeza. Ter aprendido com ele, ter acompanhado, ter visto ele vencer, isso é tão lindo, tão bom, né? E ver que ele continua vencendo, Deus abençoe. Amém. Que ele continue realmente nessa estrada maravilhosa, né? Eu tenho que agradecer ter conhecido ele. Vai dar um beijo nela. Ai, Deus te abençoe, amor. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, Vládia, Obrigada. valeu, Macieldo. Você, meu amigo, curtiu conosco aqui o podcast voluntário Peter Pan na segunda temporada, episódio 11, hoje com a Vládia Ripardo e o Macieldo Souza, com o tema A Fé do Paciente, o Brilho do Profissional. A gente agradece a sua presença, a sua participação, a sua assistência a esse nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau!